A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Esse é o canal Texto Áudio. Seja muito bem-vindo. A lição de hoje é essa que você vê na tela. O Ministério Avivado de Jesus. É a lição de número 4 e estamos estudando essa revista da CPAD. Lições Bíblicas. Aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. É uma lição extraordinária a lição de hoje. Falar de Jesus é algo lindo, algo tremendo e é o nosso chamado, é falar dele, né? E nós temos muito a aprender hoje, estamos aprendendo muito nesse trimestre. Se você não viu as outras pré-aulas, a lição 1, 2 e 3, vá lá ver. Tem sobre o que é avivamento espiritual, o avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no Novo. E aí nós aprendemos muito, tem 3 dinâmicas em cada lição, inclusive nessa. Você vai, junto conosco, né, receber uma sugestão de dinâmica. Então, ao final de cada tópico, nós damos uma sugestão. Você pode fazer essa dinâmica desse jeito para o professor levar para a sua sala, deixar a sua classe mais dinâmica. Nós também liberamos esses slides, tá? Se você quer levar para a sala, tem data show, tem projetor lá. Projete essas animações, esse slide para os seus alunos verem e conseguirem aprender melhor. E temos também um material riquíssimo aqui na descrição do vídeo. Lá no site do Texto Áudio também tem um resumo de toda a lição, com citação de diversos autores, você pode conferir. Irmãos, essa lição é maravilhosa. E nós vamos já para o texto áureo. No texto áureo da nossa lição de hoje, diz lá, Lucas 4 e 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Nós vamos comentar a respeito do ministério de Jesus, né? O trabalho de Jesus aqui na terra, o que ele fez, né? Enquanto, claro, Jesus não deixou de ser Deus, Jesus é Deus, foi, é e será Deus. Naquele momento em que nós vamos estudar, ele estava também com o corpo de carne, ele era homem também, né? Então ele passou por dificuldades, por necessidades, podemos assim dizer, teve sede, teve fome, todas as necessidades que um corpo humano, que um ser humano tem, né? E é importante lembrar que muitos querem diminuir a deidade de Deus enquanto ele estava aqui em carne, estava cumprindo seu ministério, mas isso não é coisa de cristão fazer um negócio desse, né? Jesus é Deus e foi Deus também. Ele sempre foi Deus. E ele era homem enquanto estava aqui na terra também. E é importante ressaltar que a deidade de Jesus não facilitou em nada para que ele cumprisse seu ministério no sentido, deixa eu explicar o sentido, no sentido de que, por exemplo, ele quis fazer algum milagre em prol de si mesmo. Nunca Jesus fez isso, né? Você pode ver todos os milagres que ele fez foi para ajudar, abençoar o próximo, né? Então nós vemos que muitos aí falam, mas Jesus era Deus, então ele não sofreu. Então, não, Jesus sofreu, Jesus fez tudo por amor. Ele sofreu, ele teve fome, teve sede, sentiu dores, sentiu cansaço, mas ele venceu tudo isso por amor de mim, por amor de você, por amor ao Pai, cumprindo o chamado dele, e ele fez isso por nós e nos salvou. E glória a Deus por isso. Irmãos, nesse momento, eu gostaria só de elencar, né, os objetivos dessa aula de hoje, que são muito importantes. No primeiro tópico, nós vamos falar a respeito de Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Porque nós vemos aí no texto áureo que Jesus, pela virtude, pelo poder do Espírito, ele voltou. Então Jesus e o Espírito Santo era uma comunhão tremenda, né? A gente pode dizer que Jesus estava cheio do Espírito Santo? Claro que pode, porque Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Lembra que depois do batismo desceu sobre ele em forma corpórea uma pomba, o Espírito Santo, né? Em forma corpórea de pomba. Então nós vemos que Jesus e o Espírito Santo, a relação era muito íntima, assim como deve ser a nossa relação com o Espírito Santo. Devemos estar cheios do Espírito Santo, ser conduzidos pelo Espírito Santo, caminhar pela virtude do Espírito, pregar pelo poder do Espírito Santo. No segundo tópico, nós vamos falar a respeito da importância da oração no ministério de Cristo. E não preciso nem dizer, né, que a oração é importante, você já sabe. Mas como orar todos os dias, o porquê orar todos os dias, nós vamos comentar no segundo tópico. E vamos falar também que Jesus teve uma vida na unção do Espírito. E unção, muitos não sabem o que é. Alguns até comentam
Aquela história que contam, né, que quando foram perguntar para um pastor o que era unção, ele falou, uns são e outros não são, né? Mas a unção do Espírito Santo, vamos comentar lá o que ela é, né? Como se dá essa unção, né? Como se dá um ministério ungido pelo Espírito Santo. E vai ser bênção de Deus, né? Antes de irmos para a introdução, antes de lermos a verdade prática, eu gostaria de lembrar aos irmãos que nós estamos fazendo um desafio do trimestre. Rapidamente aqui, estamos fazendo um desafio do trimestre. Todas as pré-aulas que estamos fazendo, nós lançamos uma pergunta simples, muito simples. Hoje tem mais uma. E aí você, com essa pergunta que fazemos no vídeo, você vai lá no site do Textuário, tem lá o lugar desafio do trimestre, você clica e você vai responder a pergunta e os seus dados também. E aí você vai, se você foi o primeiro a responder, você ganha 100 pontos. Se você foi o segundo, você ganha 90. Se você foi o terceiro, você ganha 80. Se for o quarto, ganha 70. E assim vai diminuindo a pontuação. Os últimos irmãos, ou seja, depois do 10º em diante, que tem bastante irmão participando, todos ganharão 5 pontos, dependendo da ordem que você chegou para responder. Mas, irmãos, não deixe de responder, porque tem irmãos que na primeira pontuação ganhou 5, na outra ganhou 100, e hoje já está em primeiro lugar. Então, olha que interessante, é uma oportunidade para todos os irmãos, e no final do trimestre nós queremos abençoar a vida dos irmãos primeiros colocados lá com um presente muito bom, permitindo Deus. Estamos aí correndo atrás de doações, de contribuição. Os irmãos que quiserem doar, podem entrar em contato conosco, tá bom? Você que é empresário, você que tem no coração o desejo de doar para os irmãos que estão assíduos na escola bíblica, esse número aqui, entre em contato conosco. Tem irmãos que estão contribuindo já, nós estamos guardando essa oferta para nós comprarmos um bom presente para o primeiro, segundo, terceiro lugar. Se der para o quarto, para o quinto, a gente vai presenteando os irmãos. É uma alegria para nós presentear os irmãos, tá bom? Aí os irmãos, como que eu faço para ver a pontuação? Como que eu faço para participar? Rapidamente aqui, irmãos, tenha paciência. Se você não quer ver essa parte, dá um pulinho aí. Mas se você que quer saber um pouquinho, como é que eu faço para eu poder ir lá no site do Textuário e ver em que posição eu estou. Então você vai lá, ó, pesquisa no Google, site do Textuário. Eu estou pesquisando aqui, você pode fazer isso no seu celular também. Site do Textuário, ó, a primeira opção é o nosso site. E aí você vai ver lá o nosso site, você pode depois dar uma olhada geral nele, você vai ver que tem muita coisa boa. E aí para você responder o desafio, você clica aqui, ó, primeiro desafio do trimestre. Clicou ali, vai lá na página e ó, tem a pergunta 3. Vai estar a pergunta 4 depois desse vídeo. Você põe seu e-mail, põe a resposta da pergunta, nome, cidade, estado e o telefone, o WhatsApp. Esses dados a gente pega porque caso o irmão ganhe, a gente entra em contato, tá bom? Aí aqui está como participar, ou como que funciona o desafio. E aqui embaixo está a pontuação. Todos os dias nós atualizamos ela, os irmãos que fizeram mais ponto, menos ponto, estão aí, tá? Do primeiro até o último lugar. Tem bastante irmãos participando aí, tá certo, meus irmãos? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui no nosso textuário, onde nós estávamos, por aqui para apresentar. Muito bem, então nós vamos seguindo, irmãos. E depois, né, aqui, eu gostaria só de contar uma bênção que Deus nos deu e que podemos abençoar também a sua vida. Você vê aí na tela, deixa eu até aumentar aqui, né, ó, uma loja, né, e aqui é uma propaganda que eu estou fazendo, porque essa loja o Senhor nos presenteou, né, é a minha esposa que está cuidando dela, então nós estamos juntos aí, e as irmãs que querem, que gostam de usar vestidos, saias, enfim, né, nós estamos, pela graça de Deus, vendendo esses vestidos. Se você quer abençoar o Textuário, se você comprar nessa loja, você vai também estar abençoando as nossas vidas. Irmãos, depois nós contaremos o milagre que Deus fez, como que o Senhor abençoou e a forma com que nós estamos fazendo, né, para abençoar a vida dos irmãos também. Tá aí então. Se você colocar nesse QR Code, você vai para essa loja, a loja Toda Mila, minha esposa que está gerenciando aí, e você vai também estar nos ajudando, contribuindo e ajudando. Mas a roupa é de qualidade, viu, irmão? Não é porque é nossa não, mas a roupa é de qualidade, as irmãs vão gostar. Se quer presentear uma irmã aí, a sua esposa, a sua filha, né? Enfim, entre lá no site, você consegue comprar. Nós enviamos para o Brasil inteiro e... você que está assistindo esse vídeo, você tem um desconto de 10%. Como é que eu faço? Você vai entrar no site, você vai colocar no carrinho, compra o vestido que você quiser lá, e aí você lá no final, onde tiver escrito cupom de desconto, você vai colocar o que está lá no cantinho aqui da tela, ó. Deixa eu até ir com o mouse aqui, ó. Ó, tá vendo? A setinha ali em cima, ó. Texto 10, tudo maiúsculo, texto 10, e você vai ganhar 10% de desconto
lá na loja Todamila, tá bom? Deus continue abençoando os irmãos. E nós vamos seguindo aí. A verdade prática de hoje diz: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Então nós estamos falando de alcance, de onde vai, onde chega, né? E o alcance espiritual da vida do irmão, da irmã que tem o Espírito Santo de Deus é algo lindo, algo tremendo, porque o Espírito Santo, quando age na nossa vida, impacta outras vidas. A gente vai ver o ministério de Jesus impactou diversas vidas, e todas elas, obviamente, para o bem, no sentido de que a obra de Deus ela vai crescendo, ela vai se expandindo. E olha só, Jesus pregava sem microfone, mas alcançava multidões, né? E a obra dele, e como a Bíblia mesmo diz, a fama, mas a fama no sentido de que ele estava se tornando conhecido, e as pessoas vinham de diversas regiões para ouvi-lo, para receber dele uma cura, obviamente, mas para ser alimentados espiritualmente. Então o alcance espiritual da vida de um crente avivado mostra a extraordinária atuação do Espírito Santo, assim como a igreja. Uma igreja avivada, ela alcança a sua vizinhança, os bairros em redor, alcança o Brasil, alcança o mundo, né? Para a glória de Deus, para a obra do Senhor seguir avante, se expandir. Né? Isso é importante, é sempre para a glória de Deus. Agora, se o nome de uma igreja está, né, indo para muito longe, mas é só o nome da igreja e não tem Jesus, então tem alguma coisa errada, né? Porque o alcance espiritual diz respeito à obra do Senhor, o ID de Jesus. Irmãos, Lucas 4, do 14 ao 22, é a nossa leitura bíblica em classe, falando de que Jesus, pela virtude, como nós lemos no textuário, o versículo 14, a sua fama correu por todas as terras em redor, ele ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Olha só no versículo seguinte, 16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e ele levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro de Isaías, então eu imagino lá o chefe da sinagoga entregando o rolo do livro para ele abrindo aquele rolo, né? Então ele abre aquele rolo assim, e quando ele abre, né, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar, porque não tinha capítulo nem versículo, mas ele achou o lugar ali, achou o lugar naquele livro, naquele rolo, que, né, era enrolado os livros, e ele achou o lugar em que estava escrito o seguinte: Jesus leu assim, ó: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. O versículo 20 diz lá: e cerrando o livro, ou seja, ele fecha o livro, né? Ele dorna dá ao ministro. O Senhor Jesus se assenta, e aos olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então Jesus indo se assentar, todo mundo estava olhando Jesus passar até ir no seu lugar. Então começou a dizer-lhe, Jesus disse assim: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E o versículo 22, para fechar, diz lá: e todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Irmão, Jesus ali fala a sua missão, o que Jesus veio fazer, e nós vamos falar sobre isso. O ministério avivado de Jesus, algo tremendo para as nossas vidas também, para aprendermos. A palavra-chave de hoje é Jesus. E a resposta da pergunta, da quarta pergunta é essa, irmão. Quem é o homem que venceu? Né? Quem é o Deus que se fez homem? Jesus, esse é aquele que nos salvou. Então a pergunta de hoje é: quem nos salvou? Né? Quem cumpriu o seu ministério de forma avivada do início ao fim? Quem estava cheio do Espírito Santo enquanto cumpriu o seu ministério aqui na terra, fez milagres, apregoou liberdade aos cativos, curou cegos, enfim. Quem foi esse? Muito bem, com a primeira letra maiúscula, você vai lá no nosso site e responde. O primeiro a responder ganha 100 pontos e assim por diante. Irmãos, essa palavra-chave de hoje é tremenda, né? Vamos falar bem certo, porque a aula de hoje é tremenda. A introdução diz lá: nós vamos ver nessa aula de hoje o impacto do ministério do Senhor Jesus sobre todo o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. E aí eu gostaria de deixar uma citação do pastor Elinaldo Renovato, no seu livro de apoio. Ele diz assim: Jesus promoveu o verdadeiro avivamento que se espalhou por todo o mundo e chegou até nós, porque o Espírito do Senhor era sobre ele e ungiu para cumprir a sua gloriosa missão. Irmãos, é interessante essa unção. Quando a gente fala de unção,
Nós estamos falando do chamamento, da convocação para um cargo. Você lembra que Davi, quando foi chamado para ser rei, né, ali nós vemos Samuel ungindo ele com óleo, né, e descia sobre a cabeça. Ele estava ungindo, estava confirmando que o chamado do Senhor era aquele. Reis eram ungidos, sacerdotes eram ungidos, né? Então ele estava sendo ungido para um cargo, para uma missão. Então, quando nós falamos que estamos na unção do Espírito, isso quer dizer que nós estamos cumprindo a vontade do Espírito Santo. Estamos recebendo dele a comissão, estamos recebendo dele a capacitação para cumprir um determinado ministério, uma determinada obra. Isso é unção. Então, você vê uma pessoa que tem unção do Espírito, ela faz aquilo para o qual ela foi chamada e faz com excelência. Porque, irmãos, nada melhor do que fazermos aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Ele nos chamou e com a capacidade dele. Sabe quantos por cento tem de chance para dar certo? 100%. Se você procura saber qual é a missão que Deus te deu. Se você procura estar cheio do Espírito Santo, você vai ter a unção do Espírito. Você recebe a autoridade dele, você recebe o poder do Espírito Santo para cumprir a missão que Ele está te dando. Então a unção, Jesus, ele estava ali, recebeu a unção, e ele leu, né, lá no rolo do profeta Isaías, ele estava lendo, porque o Senhor me ungiu, né, então ele estava ungido para aquilo, ele foi chamado para aquilo, ele foi escolhido para fazer aquilo que ele disse, apregoar a liberdade aos cativos, curar os cegos, libertar os oprimidos, apregoar a mensagem aos pobres, enfim, tudo isso era a missão de Jesus que cumpriu com sua máxima excelência, e estava ele cheio do Espírito Santo, na unção do Espírito. Mateus 7,28 diz lá, aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Quando Jesus termina de falar o Sermão do Monte, uma palavra abençoada, algo para a nossa vida, você quer cumprir o chamado de Deus, você quer ser um servo de Cristo de verdade, saber como entrar no reino, como fazer parte do reino, como ser um cidadão do reino de Deus, está lá no Sermão do Monte. E aí Jesus explica e prega e fala, e quando ele termina de falar, todo mundo está admirado com aquela palavra. Fala, nossa, é tão diferente quando ele prega. Porque ele prega com uma autoridade, ele tem uma unção, ele tem algo diferente, nós conseguimos entender. Ele vive o que ele fala com propriedade, com convicção. E isso deve ser também nós, professores. Nós devemos ensinar do que vivemos, do que sabemos, do que nós temos a certeza. Então nós ensinaremos com a autoridade do Senhor. Ensinar aquilo que Ele quer e não o que nós queremos. Né? Ensinar aquilo que vem de Deus para a vida dos seus alunos. E aí os alunos todos vão ficar admirados e vão entender a palavra. Por quê? Porque nós estamos falando o que Deus quer, com a unção do Espírito Santo. E os alunos estão recebendo aquilo que Deus quer que eles recebam e também ouvindo o que o Espírito Santo tem a dizer. O primeiro tópico vai falar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Vamos lá. O primeiro subtópico, ele vai tratar sobre o Espírito Santo na vida de Jesus. E aí nós vamos falar de alguns episódios em que temos notado a presença do Espírito Santo, claro, do início ao fim da vida de Jesus, mas alguns onde há textos que escrevem que o Espírito Santo estava agindo sobrenaturalmente ali. Primeiro, no nascimento de Cristo. Você pode ver aí que o papel do Espírito Santo foi de executar o plano de Deus, o mistério da encarnação. Né? Sob a virtude do Espírito, Jesus se tornou Emanuel, nosso Deus se tornou Emanuel, ou seja, Deus conosco. E aí Lucas 1,35 diz lá, respondeu o anjo e disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. O anjo falando a Maria, descerá sobre você o Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo, do Senhor, o poder de Deus, te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então o Espírito Santo do Senhor já estava ali desde o princípio, desde a concepção. Estava ali o Espírito Santo em Maria, com todo esse mistério da encarnação, Deus se fazendo carne, o Espírito Santo já estava ali. Então no início o Espírito Santo já estava. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo, aquele que é a palavra, ele fez carne e habitou entre nós. E aí nós vemos isso, o Espírito Santo, no nascimento de Cristo, vemos o Espírito Santo no batismo de Cristo, né? E nós vemos ali no batismo de Jesus uma manifestação da Trindade. Se alguém falar, a Trindade não existe, a palavra Trindade não aparece nas Escrituras. A palavra Trindade, enfim, a palavra Trindade não aparece. Mas a Trindade, a Santíssima Trindade, ela aparece nas Escrituras em todos os momentos. Mas nesse texto em especial, Mateus 3, 16 e 17, você vai ver, não tem como a gente falar que Trindade não existe, irmãos. São 3 pessoas, um único Deus, né? 3 pessoas, olha só. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Não, quem que saiu da água? Jesus. E eis que se lhe abriram os céus. Imagine você, Jesus saindo da água. Tem uma imagem aí para tentar ilustrar, mas eu creio que foi muito mais bonito. Jesus saiu da água e abriu os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então Jesus olha para cima e vem uma pomba voando, descendo sobre ele. Irmãos, essa pomba é a forma corpórea do Espírito Santo, não é isso? E eis que uma voz do céu, então estava Jesus aqui, o Espírito Santo aqui, e diz que vem uma voz do céu. Você imagina um som vindo do céu, dizendo assim: este é o meu Filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer. Quem que falou dos céus? O Pai. Então estava o Pai, estava o Filho e estava o Espírito Santo, falando, agindo, mostrando que a Trindade estava agindo naquele momento, ou melhor, naquele espaço de tempo da história, né? Então nós vemos que no batismo de Jesus houve a manifestação da Trindade. O Espírito Santo estava ali. E na tentação, Jesus, se não tivesse a presença do Espírito, o comentarista da lição diz, o resultado de suas provações não seria satisfatório. Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo a todo momento. E obviamente ele veio para vencer. E venceu as tentações, claro, cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. Olha lá em Mateus 4, 1 e 2 diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. O crente precisa aprender também, irmãos, a ser conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo manda a gente ir para lá ou para cá. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito. Porque, irmãos, é melhor você estar no deserto, na direção do Espírito, do que você estar em Nova York, estar lá na Disney sem a presença do Espírito. Vai dar certo aonde? Vai dar certo no deserto. Por quê? Porque é a vontade de Deus, porque o Espírito Santo está te conduzindo. Você quer ser um crente que dá certo, um crente avivado, você quer ter êxito na sua missão, seja conduzido pelo Espírito Santo, porque mesmo em meio ao deserto, vai ter vitória na tua vida. Jesus venceu no deserto, venceu o inimigo no deserto, porque estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. Isso é algo para nós aprendermos. Nem sempre você vai viver em lugares frescos, em lugares, né? Mas no deserto, com o Espírito Santo, tem vitória. Amém, irmãos? Essa mensagem aí para a tua vida. E o segundo subtópico fala do Espírito Santo no ministério de Jesus. Antes, eu gostaria de ler um trecho do livro Teologia Sistemática, que diz lá: Lucas 4:1 deixa claro que esse revestimento do Espírito Santo preparou Jesus para enfrentar Satanás no deserto e para a inauguração de seu ministério terrestre. Foi a partir daí, depois desse episódio da tentação, que nós começamos a ver os milagres de Jesus, as pregações de Jesus, a obra do ministério de Jesus, nós começamos a ver depois do batismo, depois dessa tentação no deserto. Então nós vemos que o Espírito Santo o capacita para isso, para que ele comece a fazer milagres, iniciando o seu ministério. Aí no segundo subtópico, nós temos esse subtítulo, o Espírito Santo no ministério de Jesus, e diz lá: Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar os pobres. Não é isso que ele diz lá em Lucas 4, 17 e 18, nós lemos? Ele abre o rolo e fala, ele abre o rolo e lê: o Espírito do Senhor é sobre mim, e ele me ungiu para evangelizar os pobres. Então, Jesus sabia que os bens terrenos, por causa dos bens, muitos ricos não se interessariam pela palavra. Muitos ricos acreditam que não têm necessidade de nada e por isso também não buscam ao Senhor. Então o Senhor veio anunciar, evangelizar, trazer boas notícias aos pobres.
Olha só em Mateus 19, 23 e 24, Jesus dizendo aos discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino de Deus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É difícil. Até o discípulo falou: Senhor, mas então é impossível se salvar. E aí Jesus vai responder: para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Nós vemos que o contexto dessa passagem é quando o jovem rico foi procurar Jesus. E quando ele vai procurar a Jesus, ele vai lá: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou: olha, cumprir os mandamentos. E ele fala: que mandamentos? E aí Jesus fala: amar a Deus, amar ao próximo, não cobiçarás, enfim. Ele fala: Senhor, mas tudo isso eu tenho cumprido desde que eu era muito pequeno. Jesus falou: então só te falta uma coisa. Sabe o que te falta? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois você vem e me segue. Você vai ter um tesouro no céu. E aí ele saiu triste. Uma das poucas pessoas que vai até Jesus e volta triste, porque ele não foi com o coração disposto nem a aprender, nem a entregar a sua vida. E aí ele não quis trocar, entregar a sua riqueza aos pobres, ou deixar a sua riqueza para ter Jesus como Senhor. Ele quis continuar com uma riqueza sendo o seu Senhor, tendo a sua vida do jeito que ele tinha. Ele não quis mudança. E aí ele foi triste mesmo embora. Então Jesus ele veio anunciar aos pobres, evangelizar, dar boa notícia aos pobres, porque os pobres eles têm uma maior aceitação, no sentido de que sabem que precisam de algo. Mas obviamente, irmãos, há as exceções. Tem pobres que acham que não precisam, assim como tem ricos que acreditam que precisam. Agora, é importante que nós lembremos que esses pobres também podem representar aqueles que são pobres de espíritos, que são humildes, aqueles que reconhecem que precisam de algo. Isso independente da sua quantidade de bens. Mas é óbvio que nós estamos falando que a quantidade de bens dificulta. É uma tentação para aqueles que querem seguir a Deus. Eles acabam deixando de seguir a Deus para seguir riqueza. E tem gente que nem tem dinheiro e está correndo atrás de riqueza e esqueceu Jesus. Tem gente que está fazendo mais hora extra do que consegue, Está fazendo 25 horas extra num dia de 24. Por quê? Porque quer ganhar dinheiro, porque quer ficar rico, porque isso, porque aquilo, e acaba esquecendo de Cristo, acaba esquecendo da família, e olha, irmãos, vai dar tudo errado. Jesus foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados de coração, aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeter à vontade do Senhor. Salmo 34, 18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então o Senhor veio curar esse coração quebrantado, abatido, triste. O Senhor veio dar um alívio, um consolo. O Senhor veio curar esses corações. E aí Jesus também faz o convite aos cansados e oprimidos. Porque lá em Mateus 11, 28 diz lá: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Você que não está aguentando mais, que não dá conta, Jesus chama: venha que eu vou dar conta por vocês. Venha. Jesus apregou liberdade aos cativos, aqueles que estão aprisionados. Jesus tem libertação. Jesus mesmo diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João 8, do 31 a 36. Então Jesus veio para libertar, irmãos. É ruim estar preso. E quantos no mundo estão presos pela prostituição, pelas drogas, enfim. E o Senhor foi ungido para libertar muitos das mãos de Satanás, das mãos do pecado, das garras do pecado. E nós recebemos também essa comissão de libertar os cativos. O mundo está cheio de presos espirituais, e o Senhor nos ungiu para irmos libertá-los. Aos que estão sujeitos à escravidão do pecado, nós acabamos de falar, o Senhor deu vista aos cegos, foi ungido para isso, tanto os cegos físicos, como também, e é o que nós entendemos pelo contexto, aos cegos espirituais. João 9,39 diz lá: e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aí os fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: também nós somos cegos? Jesus disse: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então Jesus veio abrir os olhos daqueles que estavam cegos. Embora achavam que viam tudo, não estavam vendo nada. E aí é interessante porque quando Bartimeu, o cego lá de Jericó, quando Bartimeu recebe, ou melhor, ouve que Jesus está passando, ele mesmo sem enxergar com seus olhos físicos, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele está dizendo: Senhor, eu reconheço que o Senhor é aquele que estava prometido para ser o Messias.
O Senhor é o Cristo. Tem misericórdia de mim. Então, irmãos, coisa que nem os fariseus não reconheceram, o cego, que não via fisicamente, espiritualmente, entendeu que Jesus era aquele que havia de vir. Então, o que Jesus disse aqui é exatamente, os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. É isso que o Evangelho vem fazer, dar vista aos cegos espirituais. Aí, irmãos, Jesus pôs em liberdade os oprimidos e o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. Não tem como dissociar, separar a obra de Jesus e a obra do Espírito Santo. Jesus fazia e cumpria o seu ministério com o Espírito Santo. O pastor Elinaldo Renovato diz que as pessoas ricas, voltando àquele assunto de riquezas, as pessoas ricas, possuidoras de grandes patrimônios materiais, não sentem necessidade de Deus nas suas vidas. A maioria dá as costas para a pregação do Evangelho, e enquanto isso, os pobres são geralmente mais propensos a ouvir a mensagem de Cristo. E aí, agora para o assunto de prisão, de ser prisioneiro, a questão da libertação, o pastor Elinaldo diz: na ilusão do pecado, o ser humano pensa que é livre. O diabo prende as pessoas com uma falsa liberdade, escravizando através de vários meios de destruição, tais como vício, a pessoa fica presa. Na fornicação, a pessoa fica presa. No adultério, na prostituição, na violência, em falsas religiões, e a pessoa fica presa naquilo. E ele acha que está livre. Em heresias e outras coisas, como pornografia, a pessoa está presa e não consegue sair. Mas quem liberta é Jesus. E essas pessoas se tornam prisioneiras do pecado e da corrupção, diz o pastor Elinaldo. Aí o pastor Elinaldo também vai fazer um comentário, isso tudo no livro de apoio, irmãos, que diz: a cegueira espiritual seduz as pessoas para acreditar e praticar falsos ensinos e heresias das mais estranhas. Então a pessoa está cega, ela não vê que está cega, não percebe que está cega, porque o inimigo cega essas pessoas e eles praticam coisas horríveis. A gente vê que as pessoas praticam e nem vergonha sentem, de tão horríveis que são as coisas. Eles estão presos, estão cegos e não conseguem ver, até que o Espírito Santo os ilumine, até que o Espírito Santo traga luz sobre a vida deles. Nesse ponto, irmãos, nós podemos fazer a dinâmica 1. E a dinâmica 1 também é muito simples. Nós vamos lá. Você vai precisar de uma caneta e de preferência que ela seja Bic. Nós já fizemos algumas dinâmicas parecidas. E a caneta Bic, ela sai aqui a parte da tinta. Então você pode tirar aqui, a tinta primeiro. Entrega uma folha para cada um dos alunos, um pedaço. Pode ser só um pedaço, corta um pedaço. Entrega um pedaço para cada aluno. E vai entregar a caneta sem a tinta para o aluno. E você vai dizer, você recebeu a missão de escrever em cada um uma palavra. E entre as palavras que você vai escrever, cura, salvação, libertação, visão, você vai escrever um em cada um. Você vai escolher, libertação, visão, vai escolher. E o professor conta 1, 2, 3, pode começar. Aí ele vai olhar a caneta, mas não tem tinta. Ele fala, não, tente pelo menos, né? Então ele vai lá e vai tentar escrever sem a tinta da caneta. Irmão, não escreve, não marca, não faz efeito, não faz, não tem influência, não tem nada. Você está entendendo? É como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, sem o Espírito Santo na vida. Você vai tentar pregar, não vai convencer ninguém. Como continua a vida da pessoa em branco. Não vai acontecer nada, porque não tem o Espírito Santo. Você pode ter sabedoria, pode estar cheio, esse tubinho aqui pode estar escrito por fora, pode estar escrito por dentro, pode ter teologia, pode ter isso, pode ter aquilo. Pode, sei lá, pode fazer o que for. Você pode pesquisar na internet. Se você tiver assim, sem o Espírito Santo, você vai ser um professor medíocre, palavra forte, mas você não vai fazer diferença na vida de seus alunos. Nós precisamos mesmo do Espírito Santo. E aí você chama o aluno, fala, explica isso. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a nossa vida começa a fazer sentido, o nosso ministério passa a ser avivado. E aí, fala para ele escrever. Então você pode ir lá e escrever. Jesus veio dar vista aos cegos. Jesus veio pôr em liberdade, né, aqueles que estão cativos. Então, eu escrevi aqui, olha só, liberdade. Na vida daquele aluno está registrado liberdade. Quando ele for testemunhar, tem liberdade. Quando as pessoas olharem para a vida desse aluno aqui, a vida que era em branco agora tem liberdade. Os outros podem ver isso, esse testemunho, podem querer a mesma coisa. Em outros, o aluno vai escrever salvação. Olha que rápido que é essa dinâmica, que simples.
Salvação. Então vai olhar para a vida do aluno, está escrito salvação. O professor pode pedir para que o aluno que estava com papel, que foi escrito pelo outro, vá à frente e leia salvação, ou seja, testemunhando do que Jesus fez na vida dele. E como é que Jesus fez na vida dele? Através do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo. E nós, como obreiros, como irmãos, como professores, devemos estar cheios do Espírito Santo para deixar gravada a palavra de Deus. Gravada a palavra de Deus na vida dos nossos alunos. Amém, meus irmãos? Essa foi a dinâmica 1, tá bom? Fica com a gente que tem mais 2, são todas dinâmicas simples. E o professor pode concluir essa dinâmica ainda citando a sinopse 1, o resumo desse tópico. O Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério de Jesus, tá certo? Vamos lá, Jesus e a oração em seu ministério. O primeiro subtópico fala do valor da oração. E aí vamos falar da oração do Pai Nosso. É tremenda a oração do Pai Nosso, em poucos minutos aqui não dá para a gente falar todo o sentido que tem nela, mas a oração do Pai Nosso, ela revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Claro, nós estamos falando de uma oração quando ela é feita de coração, sabendo o seu significado, conscientemente de cada palavra. Né? Que tem muitas pessoas no Brasil e no mundo que falam essa oração, repetem, e com perdão da expressão, repetem como papagaio, sem prestar atenção no sentido do que está sendo dito, sem viver o que está sendo falado. Então olha lá em Mateus 6, do 5 ao 9, vamos ler com calma que diz: quando orares, Jesus dizendo, não seja como os hipócritas. Hipócrita é aquele que por fora é uma coisa, por dentro é outra. Então não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas nas ruas, para serem vistos pelos homens. Eles estão de pé, estão se mostrando os bons por fora, mas por dentro estão cheios de pecado. Jesus chamou em várias vezes como sepulcros caiados. Eram pintadinhos por fora aqueles sepulcros, bonitos, mas por dentro tinha um corpo, né? Um corpo ali podre por dentro, apodrecendo. Né? Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Se eles queriam ser vistos, já foram vistos. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai. Ninguém precisa ver. Agora, quem vê tudo já está vendo. Ele vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, ele vai te recompensar, ele vai te ouvir, ele vai atender a sua oração. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. E aí eu sempre comento. Imagine você com um amigo seu. A gente sabe que Jesus é o nosso melhor amigo. Mas com todo respeito, você vai se dirigir a ele e vai falar, abrir o seu coração, falar exatamente aquilo que você precisa, o que você necessita. Mas aí tem pessoas que chegam lá para Jesus e falam, Jesus, me dá um carro. Imagine você chegando para um amigo seu, viu? Me dá um carro. Você sai, você entra de novo. Viu? Ei, fulano, me dá um carro. Você sai, você entra. Viu, fulano, me dá um carro. Todo dia, toda hora, você me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro. Ele vai falar, viu, você tá louco? O que você tem? Por quê, irmão? Não é assim que a gente conversa com um amigo. Com um amigo a gente abre o coração, a gente expõe a situação, conta como foi o dia, ouve o que ele tem para dizer. E assim também devem ser as nossas orações. Não como um papagaio repetindo palavras, não sendo um chato no sentido de parecer louco, só repetindo as mesmas palavras. Né? É óbvio que nós não devemos parar de orar, não desistir de orar. Jesus até contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desistir, como daquela viúva que pedia para o juiz rever a sua causa, né, julgar a sua causa. Nós devemos sempre insistir, mas não ser uma pessoa que fica falando as mesmas coisas sem até entender o que está falando. Né? Eu acho até estranho quando alguém fala, viu, você ora, e alguns desses falam, você reza para que meu filho seja curado, ou para que eu receba aquela bênção e tal. A pessoa, vou rezar 10 Pai Nosso para você. E aí ele fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ele vai falando, mas ele está rezando aquelas palavras com a intenção na sua cabeça de pedir a cura para o outro. Mas na oração mesmo não foi falado nada de cura. Então como é que você chega para um amigo seu, você está precisando de uma cura, mas você fala outra coisa, viu? Eu quero uma casa nova, um carro novo, mas a intenção sua é uma cura.
Os irmãos não entenderam? É incoerente, é coisa de hipócrita isso. Então, ó, nós vemos, não vos assemelheis a ele, porque o Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Como que é para orar? Pai nosso. Primeiro ponto, uma pessoa avivada, ela se dirige a Deus como Pai nosso. Ele não é um estranho, ele não é alguém distante, ele é Pai. Mas não é um pai como o seu, que talvez você teve uma experiência ruim com o seu pai. Não, o Senhor é um pai amoroso, um pai diferente, um pai que conhece as necessidades, um pai que nos abraça, que nos dá carinho, que nos provê o que é necessário. Nem sempre aquilo que temos vontade, mas sempre o que é necessário para nós. Nos conduz no caminho certo, nos corrige. Ele é o pai. Ele é um pai não só meu, ele é um pai nosso. Então temos irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós santificamos o nome dele, nós reconhecemos que o nome dele está acima de todos os nomes. Não é um nome comum, é um nome que está acima, é um nome que tem poder. E nós dirigimos ao Senhor com ansiosos pelo reino. Então nós falamos, Senhor, que venha o teu reino sobre nós, queremos viver o teu reino, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. Está entendendo? Porque a minha dá errado, mas a tua, Senhor, eu sei que além de ser a melhor para mim, é a que se cumpre, é a que dá certo. Tanto na terra, Senhor, como no céu. O pão nosso, de cada dia, dá-nos hoje. Olha, irmãos, é algo tremendo. Nós vivemos na dependência do Senhor. O pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. Você está pedindo pelo pão de hoje. Amanhã é outro dia, então viva o hoje. Tendo a certeza de que Deus supre as necessidades cotidianas, é todo dia. Amanhã você pede o de amanhã, mas o de hoje você vai viver o hoje. Para hoje tem as suas bênçãos de hoje, as suas vitórias de hoje. E o Senhor todos os dias está presente na tua vida. Por isso que você não precisa pedir para amanhã, porque amanhã Ele também vai estar. Você está me entendendo? Nós vivemos na dependência do Senhor. Pão, aquilo que é necessário. Ele não está pedindo aqui um panetone de chocolate, está pedindo pão, algo básico, necessário. O Senhor tem algo básico, necessário para nos dar. E por Ele ser um Pai tão amoroso, quantas das vezes Ele ainda nos presenteia com um panetone de chocolate? No sentido que eu estou dizendo, com bênçãos extraordinárias que vão além da nossa necessidade. O Senhor, Ele também faz isso. Mas seguindo, irmãos, a próxima é confessar os nossos pecados. O Senhor deu o exemplo, você deve confessar os pecados. Então, na oração ele falou, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Mas Jesus não ia falar de pecado porque ele não tinha pecado. Mas nós, quando formos pedir, devemos pedir especificamente, Senhor, me perdoa, porque hoje eu magoei o irmão tal. Hoje eu falei uma palavra que desagradou o Senhor. Hoje eu passei no lugar e fiz o que era errado. Senhor, me perdoa, se arrependa, chore. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmão, se você não perdoa aqueles que devem para você, se você não perdoa aqueles que te ofenderam, nem ore pedindo perdão a Deus. Porque é fato que o Senhor só perdoa se nós perdoarmos. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Além de confessar os pecados, além de pedir perdão, nós pedimos a proteção do Senhor todos os dias. Nos protege o Senhor, nos guarda, nos livra do mal, nos livra da tentação, Senhor, esteja conosco, porque teu é o reino, e eu sei disso, Senhor, que o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Irmãos, tem gente se escabelando por causa da política, realmente, irmãos, cenários tristes, cenários terríveis, mas deixa eu te dizer que Deus não perdeu o controle. O que está acontecendo no Brasil, no mundo, com essa questão da esquerda, enfim, irmãos, tudo isso nós estamos passando e é necessário que passe mesmo, né? Porque o Senhor ainda está no controle da história. Deus vai levantar homens, vai levantar mulheres, homens de oração, mulheres de oração. Tem homens que vão fazer diferença na política, tem outros que não vão fazer, tem uns... Enfim, o que o povo de Deus precisa entender é que a igreja precisa ser avivada, buscar a presença de Deus antes de todas as coisas. Tem gente buscando a política antes de todas as coisas. Não, primeiro Deus. E depois Deus vai fazer encaminhar tudo corretamente. Porque teu é o reino, Senhor. De quem que é o reino, irmãos? O reino não é do presidente. O reino é do Senhor. Teu é o poder, Senhor. O Senhor tem todo o poder no céu e na terra. E tua é a glória que nós te damos agora, para todo sempre. Amém. Irmãos, que oração tremenda. Fala a verdade. Que oração tremenda e poderosa é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Se você chegou, irmãos, até esse ponto aqui, eu quero saber, e você vai abençoar a vida de outros irmãos.
Deixa um trecho dessa oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou aqui nos comentários. Aí eu vou saber que você chegou até esse ponto da lição e vidas serão abençoadas. Qual é o trecho da oração do Pai Nosso que mais te impactou, que mais te tocou? Você pode deixar aqui nos comentários? Por favor, irmão, você vai nos ajudar para que o nosso vídeo chegue mais longe. Aí, uma vida de oração, é o segundo subtópico, que fala lá, nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Jesus orou para escolher os discípulos, Jesus fez oração de gratidão. E aí, irmãos, tem várias referências, tanto no nosso material, quanto na revista, enfim. Baixando nosso material, você vai ver as referências. Nós aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração. Mesmo sendo Deus, na condição humana, Jesus buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Sua vida de oração nos ensina que a vontade do Pai é sempre a melhor. Jesus estava sempre orando, sempre em oração. Sempre ali no Getsêmani, sempre quando ia multiplicar os pães, ele dava graça. Quando ele encontrou os discípulos no caminho de Emaús, ele foi comer com eles, ele deu graça. Jesus agradecia, Jesus orava. Olha só em Lucas 3, 21, diz lá, e acontecendo como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E aí nós podemos trazer uma aplicação. Você quer que o céu se abra para a sua vida? Ore. Ore antes, ore depois, ore antes de uma decisão, ore depois da decisão, ore antes da bênção, ore depois da bênção, agradecendo, antes pedindo a vitória, depois da vitória agradecendo por essa vitória. Amém, meus irmãos? A Bíblia cita numerosos exemplos de oração durante o curto período de 3 anos e meio do ministério de Jesus. Há evidência de que a oração era a própria respiração da vida de Jesus. O Salvador vivia uma vida disciplinada. Jesus orava sempre. E óbvio, o pastor Rinaldo Renovato diz assim, se queremos mesmo ver o céu ser aberto com as bênçãos de Deus sobre nós, então devemos orar sempre. Paulo diz, orai sem cessar. Jesus ainda disse, lá em Lucas 18:1, Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desistir. Então não desista. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e a porta será aberta. Amém, meus irmãos? Aí nós podemos fazer uma dinâmica. Essa dinâmica, os irmãos vão precisar do celular. Tá? Então você leva o celular, pode ser o do professor mesmo, pode ser o do aluno. O professor vai dar um exemplo. O meu, no caso, tá ligado. Eu vou desligá-lo, tá bom? Então, eu vou desligar. E aí, o professor vai falar que esse celular, ele representa a vida do aluno. Irmãos, nós, sem oração, é como um celular que acabou a bateria. Você pode tocar, ó. Não tem reação. Né? Não tem. Ah, quero fazer uma ligação, dá? Não dá. Não dá para fazer uma ligação. Não tem condição. Por quê, irmão? Porque acabou a carga, acabou a bateria. O que isso representa? O crente sem oração não tem como ser avivado. Não tem como ser um crente avivado sem oração. Sem a presença de Deus, sem ter comunhão com Deus. Não há vida espiritual sem comunhão com Deus. Acabou a bateria, acabou, não tem mais. Não faz mais nada. É assim, irmãos. Jesus tinha um ministério avivado, um ministério eficaz, um ministério com muitas curas, milagres, com muita pregação de poder. Por quê? Porque ele estava em constante oração, ele estava ligado com o Pai. Aí o professor vai mostrar. Então o celular assim é inútil? É inútil. Assim como o crente sem oração. Ó, preste bem atenção. O crente sem oração, o professor sem oração, dá uma aula xoxa, horrível, terrível. Não surte efeito, irmão, não consegue, não dá certo. Mas aí o professor vai levar um carregador também para a classe. E esse carregador, eu estou aqui com o meu conectado na tomada. Esse carregador vai representar a oração. E a oração é o que nos liga a Deus. Né? A outra ponta está lá na tomada. É o que nos liga a Deus. Então quando nós oramos, nós estamos em comunhão com o Pai. Comunhão direta com Deus. Você pode ter essa comunhão direta. E aí o celular que estava sem bateria, né? Quando você liga ele aqui, ó, eu vou ligar. É como você começa a orar. E aí você vai ver que vai ter um efeito. Ó, ele já acendeu a tela. Já é uma coisa boa. O crente que estava apagado já acende. Olha que benção. O crente que estava triste, desanimado, já começa a ser avivado. Por quê? Porque está orando. Porque está tendo comunhão com Deus. E ali ele mostra o quanto de bateria está tendo e está enchendo. O crente que ora vai sendo cheio do Espírito Santo de Deus. O crente que ora vai sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Eita, glória. Que bênção, né, irmãos? É coisa simples que você pode fazer na sua sala, mas que vai dar todo um significado. Então Jesus, sempre cheio do Espírito, sempre em comunhão com o Pai, fazia milagres, prodígios, maravilhas. Os sinais o acompanhavam. Por quê? Porque ele estava em comunhão com o Pai, era cheio do Espírito Santo. Enquanto nós oramos, estamos conectados, nós estamos sendo cheios. E cheios, ligados
no Senhor, nós podemos fazer muitas coisas. E os sinais, eles vão acompanhar nós. Assim como o celular tem seu sinal de 3G, de 4G, de 5G, e esse sinal acompanha o celular onde ele for, os sinais também nos acompanharão onde quer que nós iremos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos para o vamos para o terceiro tópico. Mas antes de ir para o terceiro tópico, o professor pode citar a sinopse 2. A oração teve um papel importante no ministério terreno de Jesus. Então agora nós vamos lá para o terceiro tópico, fala de uma vida na unção do Espírito. E quando a gente fala de unção, o comentarista está dizendo que se refere a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo. Então é um serviço confirmado pelo Espírito. Assim como Davi foi ungido antes de ser rei, ou seja, já estava confirmado pelo Espírito de que ele iria cumprir aquele serviço para Deus, ser rei de Israel. Então o Senhor Jesus também disse, o Espírito do Senhor é sobre mim, ou seja, ele me ungiu. E você vê que a unção vem acompanhada a serviço. Ele me ungiu, mas ungiu. Uma pessoa não é ungida para ficar ungida, de boa, tranquila. Ungiu para evangelizar os pobres. Então sempre que há unção, há trabalho, há serviço para a obra de Deus. A unção do Espírito na vida do obreiro, aquele que trabalha na obra. O obreiro ungido, aquele que recebeu de Deus a confirmação do seu ministério através do Espírito Santo, ele sabe que o Espírito Santo renova as forças. Quando você está cansado, desanimado, o Espírito Santo ele vem para nos renovar, para nos avivar. O obreiro avivado, que é ungido, ele não vê a igreja como uma empresa. Ele não vê a obra do Senhor com um mero olhar humano. Ele não vê a igreja, a obra, como uma coisa que tem que ser feita, que tem que ter... Somente tem que ter preparo intelectual. Não, ele não vê. Mas o obreiro, ele vê a confirmação do seu ministério. Sabe quando, irmãos? Quando as vidas são salvas por meio de uma pregação ungida. Ele ora, ele prega e vidas são salvas. Salvas de verdade. Esse negócio de convencer pelo emocionalismo, isso não é salvação não. Mas quando vidas são salvas, a transformação. Quando os crentes mudam de atitude por causa de um ensino. Um culto de ensino. O obreiro prega, o obreiro ensina. Na escola bíblica dominical, quando há ensino, o professor é ungido. Você vê que os alunos começam a mudar as suas atitudes na casa, na família, nos negócios. Quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. Quando ora com unção, quando canta, quando, adora o Senhor. Há mudança, há diferença, os irmãos são edificados, há alegria no Espírito Santo. 1 Coríntios 14, 26, Paulo dizendo à igreja, diz, que fareis, pois, irmãos? Quando vocês se juntam, cada um de vós tem um salmo, é um louvor, tem doutrina, que é o ensino, tem revelação, que é algo que vem de Deus, tem língua, que é a manifestação dos dons, mas tem também a interpretação para que todos entendam o que Deus quer falar. E tudo isso deve ser feito para edificação. Isso é um culto avivado. E, obviamente, que tudo isso deve ser acompanhado de uma vida piedosa, uma vida que condiz com a vida de crente. Ou seja, uma vida que tem o fruto do Espírito. A pessoa é amorosa, a pessoa é alegre, a pessoa é benigna, a pessoa ela é verdadeira, enfim, o fruto do Espírito. O obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus. Com o estudo devocional, nós estamos querendo dizer com o contato do obreiro diariamente com o Senhor, com a oração, com a palavra, o devocional. Aquilo que vem todos os dias, você se dedicando ao Senhor todos os dias. Então não negligencie, você professor, oração, você deve jejuar, você deve estudar a palavra de Deus. E isso diariamente, viu, meus irmãos? Não é só no sábado à noite, talvez você está assistindo essa aula aqui só no sábado à noite, é bom, é melhor que nada, mas não vai ter muito êxito. Se você estudar todos os dias, um pouquinho da lição por dia, se você estudar a Bíblia todos os dias, se você orar todos os dias, se você jejuar, um dia sim, um dia não, uma vez por semana, irmão, você vai ver como é que vai ser diferente na tua classe, na tua vida, no teu ministério. Esses exercícios piedosos são um alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Se você já não tem mais essa vida devocional todos os dias, você já saiba que você não está mais avivado. Por isso, precisa urgente de um avivamento. Nenhum ministério, pastor Elinaldo dizendo, nenhum ministério vinculado à igreja do Senhor pode ser bem sucedido se os que neles são envolvidos não tiverem uma vida na unção do Espírito. Tem que ser ungido, tem que ser escolhido pelo Espírito Santo. E aí, o segundo subtópico vai falar da unção do Espírito. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real.
Nós somos aqueles, sacerdote você lembra, né? O sacerdote era aquele responsável por oferecer a Deus, né? Levar a Deus as queixas do povo, levar ao Senhor o pedido de perdão do povo. E nós somos a geração eleita, somos o sacerdócio real, somos aqueles que estamos intermediando, né, entre o povo e Deus. Então nós podemos chegar diante de Deus e falar com Ele. Esse é o sacerdócio. Nós podemos entrar no Santo dos Santos e falar diretamente com o Senhor as nossas causas, as nossas dificuldades. Nós somos a nação separada, nós somos o povo adquirido para anunciar as virtudes, o poder de Deus, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus chamou cada crente para comunicar o Evangelho em todos os lugares. Nós temos essa missão. E não só a missão, nós podemos receber a unção se nós nos empenharmos a cumprir essa missão. A unção de Deus deve estar sobre nós, confirma o nosso chamado. A nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Exerceremos influência poderosa em quaisquer esferas da sociedade, seremos testemunhas poderosas de Jesus se estivermos debaixo da unção do Espírito, de acordo com o que o Espírito quer, cheios da presença de Deus. O Espírito Santo em nós fará obras maravilhosas. Quando formos pregar, vidas aceitarão o Senhor. E aqui, irmão, só para exemplificar, tem pessoas que vêm, estudam uma tese, é a coisa mais linda, assim, quando a gente vê, a gente fala assim, uma coisa de faculdade, me fugiu a palavra agora, mas quando você estuda, né, teologicamente, um estudo bem preparado, e você estuda para pregar para um ateu. Tem gente que vai lá, pesquisa, vai lá, pesquisa e vai lá pregar. Sabe o que acontece? Nada. Porque você só estudou. O estudo é importante, tem que estudar, óbvio. Tem que estudar, não pode deixar de estudar. Mas só o estudo não faz diferença. Mas nós precisamos orar, pedir a unção do Espírito Santo, estar cheios do Espírito Santo. Dependendo dele, fala, Senhor, se o Senhor não falar, aquela vida vai continuar mesmo. E aí você, cheio do Espírito Santo, você pode chegar lá para o ateu e só falar isso. Jesus ama você. E aí, irmãos, ele pode se converter. Por quê? Porque quem convence não são suas palavras de sabedoria humana, mas é o poder de Deus. É o Espírito Santo. É o que Paulo disse. Não vou chegar até vós com palavras persuasivas, aquelas que convencem de sabedoria humana, porque Paulo era sábio, bem entendido nas ciências da terra. Mas ele falou, não vou até vós com essas ciências, eu vou até vós com o poder de Deus. E é assim que se ganha almas, é na dependência do Espírito Santo. Jesus disse lá em João 15, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, essa comunhão intimamente ligado, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Amém, meus irmãos? E aí, nesse momento, o professor pode fazer uma dinâmica bem simples. Eu não estou aqui com o ventilador agora, mas leve um ventilador para a classe. Pode ser pequenininho, pode ser maior, enfim, leve um ventilador para a classe. E peça para os seus alunos fazer o seguinte, gente, está calor, né? Eu quero que vocês refresquem a vida, chamem 1, 2 alunos, refresquem todo mundo aqui com o vento desse ventilador, porém sem ligar ele na tomada. Peça para eles virem, eles vão tentar, e não vão conseguir não, irmãos. Pode soprar no ventilador, vai dar uma giradinha ali, mas não vai funcionar. Não vai chegar vento nos irmãos. Aí você deixa uma tomada perto, e aí fala, então agora vocês vão tentar também, novamente. Mas agora vocês podem ligar ele na tomada. E aí eles vão pegar o ventilador, vai ligar na tomada e o ventilador vai ventilar sobre todo mundo. E aquele vento vai refrescar os irmãos, as irmãs. Representando o que, irmãos? Você é o ventilador, você é aquele que foi chamado para trazer alívio para aqueles que estão assim, com aquele calor, com aquela dificuldade. Nós fomos chamados para alcançar a todos para Jesus. Esse vento do Espírito é para alcançar a todos. Mas se nós não estivermos ligados na videira, não estivermos com Jesus, não estivermos na unção do Espírito Santo, Ele quem traz energia para nós, é Ele quem vai nos fazer, nos capacita para alcançarmos a todos. Sozinho não alcança ninguém. Mas com o Espírito Santo o alcance vai longe, como foi no começo da lição nós falamos, o alcance que um crente avivado tem é que demonstra o poder do Espírito Santo. Então liga na tomada e aí você vai ver até o crente que está mais longe consegue sentir o vento, né, refrescando ali assim. E assim também, aquele crente que é ungido, cheio do Espírito Santo, quando ele fala, quando ele ora, quando ele canta, o Espírito Santo vai ali, aquele vento do Espírito vai tomando a todos, vai convencendo, é algo tremendo. O professor pode concluir essa dinâmica dizendo, Jesus teve uma vida de serviço sob a confirmação
do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos para a conclusão dessa lição que diz lá, Jesus teve um ministério avivado porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. E por que conosco seria diferente, não é verdade? Vivamos uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. E para encerrar, eu quero deixar uma citação do pastor Linaldo e um versículo. Uma citação é a seguinte: precisamos ser e estar cheios. Precisamos estar e precisamos ser cheios do Espírito Santo para podermos cumprir de maneira correta e elevada o que nos foi confiado por Deus. E saber que nunca teremos o apoio unânime dos que nos ouvem. Sempre vai ter algum que vai discordar, mas o importante é agradar a Deus. Você precisa fazer a obra de tal forma, você precisa ser e estar cheio do Espírito Santo de tal forma que agrade o dono da obra. João 14,12 diz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, se você crê no Senhor de verdade, crê no que Ele falou, cumpre aquilo que Ele falou, também fará as obras que eu faço. E fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Você quer fazer obras como Jesus fez, maiores do que essa? Creia que aquilo que o Senhor Jesus falou é verdade. Creia e seja cheio do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que aqui estiveram conosco. Deus continue abençoando a sua vida. Quiser entrar em contato conosco, esse é o nosso número de WhatsApp, tanto para baixar os materiais, fazer parte do grupo, para participar do desafio. Entre em contato conosco. Quer nos chamar para fazer uma capacitação com os professores, um curso? Quer nos chamar para ministrar no encerramento de EBD, na abertura? Entre em contato conosco, tá bom? Deus continue abençoando a sua vida. Tenha uma excelente aula e até a próxima, permitindo Deus.